Então vamos lá para a nossa aula 5, 8 de fevereiro. Coloquei aqui para vocês um questionamento aqui, né? O que é eurocentrismo? O professor perguntou para o aluno, ele foi lá no site do Braille para tentar conseguir aí o apoio para responder a questão. O eurocentrismo é uma visão de mundo que tende a colocar a Europa, assim como sua cultura, seu povo, suas línguas, etc., como um elemento fundamental na constituição da sociedade moderna, sendo necessariamente a protagonista da história do homem. Resumidamente, trata-se da ideia de que a Europa é o centro da cultura do mundo. Aí eu coloquei esse carinha aqui se perguntando, será que eurocentrismo é isso mesmo? Vamos ver, né? Então vamos lá. O eurocentrismo na história. Vamos colocar essa história aqui, ó, com H maiúsculo, que é história enquanto ciência. Isso, muito bom. Os importantes marcos do início do eurocentrismo são a colonização, ou seja, né, vai colocar para o mundo colonizado, recém, vamos dizer assim, né, dominado, porque já tinham pessoas lá nessas regiões, os indígenas moravam nas Américas, né? A colonização, segundo, a construção das Américas, a ideia, né, um domínio europeu sobre as Américas, não só sobre as Américas, mas também sobre a África, e o capitalismo moderno, a ascensão aí dessa nova prática. Lembrando que sua gênese foi o mercantilismo, ou seja, o capitalismo moderno, a forma de domínio, né, do dinheiro, do comércio, né, sobre as outras nações. Infelizmente, essa prática, né, do capitalismo moderno ainda tem aí sobre as nações mais ricas, as nações mais poderosas, né, influenciando pesadamente a cultura, a sociedade, a economia e o mundo como um todo, né? A partir desses processos, países da Europa impuseram ao resto do mundo a sua cultura, sua economia e seu poder militar. Com isso, a própria história passa a ser contada a partir de uma visão eurocêntrica, ou seja, que a Europa está no centro, né? Por exemplo, é comum ouvirmos que europeus descobriram o continente americano. Inclusive, o nome América advém de Américo Vespúcio, um historiador italiano que supostamente teria chegado primeiro ao continente. Entretanto, o continente não foi descoberto pelos europeus, ele já era habitado por uma diversidade de sociedades. Aqui no Brasil, por exemplo, quando da chegada de Cabral, aqui existiam diversas tribos indígenas, entre eles os tupiniquins e os tupinambás. Certamente, a descoberta foi uma novidade somente para os primeiros europeus, que, na verdade, invadiram e impuseram seu poder às populações locais. Mais tarde, emergiram também na Europa as ideologias racistas. A partir do racismo, líderes intelectuais europeus classificaram o mundo conforme sua própria medida, ou seja, eurocêntrica. A espécie humana seria dividida entre brancos, negros, vermelhos e amarelos. Bem preconceituoso, né? Vamos lá. Nessa formulação racista, os brancos seriam a raça superior, enquanto as demais seriam, de algum modo, consideradas inferiores. A essa altura, é possível notar como foram vários os processos necessários para que uma visão eurocêntrica se impusesse no mundo. Então, nesse sentido aqui, essa visão eurocêntrica foi imposta a partir do dominador sobre o dominado. Vamos falar um pouquinho sobre o eurocentrismo no Brasil. Mesmo após a colonização, o Brasil esteve mergulhado em concepções eurocêntricas. A própria ideia de nação foi em grande parte trazida da Europa. Nossa bandeira nacional, por exemplo, contém o escrito Ordem e Progresso, que tem como inspiração o positivismo europeu. Em uma obra clássica, o escritor Lima Barreto, escreveu O Triste Fim de Policarpo Quaresma, é narrada a história que mostra as contradições de uma nação brasileira que quer se modernizar no modelo europeu, mas ignora os seus diversos problemas sociais e suas origens. Vamos falar um pouquinho do eurocentrismo na África.
A África é um vasto continente que abriga diversas etnias e sociedades. O Brasil, que é o país que possui o maior número de pessoas negras fora do continente africano, foi formado com contribuição dessas culturas. Entretanto, basta conferir os conteúdos escolares no Brasil. A história que aprendemos é majoritariamente europeia e pouco africana. Essa formação do currículo mostra como o centro do poder continua sendo a Europa, que se torna conhecida todos os anos. Por esta razão, surgiram legislações como a Lei 10.639/2003, que buscam corrigir esse problema nas escolas. Nessa lei, torna-se obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana nas instituições escolares, ou seja, tenta resgatar a contribuição da cultura dos negros que foram trazidos para o Brasil, né, durante o período da escravidão. Eles contribuíram de forma definitiva para a formação do que hoje nós chamamos de povo brasileiro. Vamos falar um pouquinho de eurocentrismo e etnocentrismo. Etnocentrismo é uma atitude de considerar sua própria cultura como superior ou melhor, inferiorizando as demais, ou seja, é ter no seu centro de referência apenas a sua cultura. De certo, essa é uma definição parecida com o eurocentrismo. A postura de ter valores europeus, principalmente aqueles ligados à história da colonização e do racismo, como centro de referência e verdade. Portanto, é possível dizer que o eurocentrismo é um etnocentrismo. Entretanto, ele não é qualquer atitude etnocêntrica. O olhar eurocêntrico foi responsável por diversas violências e está relacionado com muitas desigualdades sociais. O eurocentrismo nos mapas. Mas falando um pouquinho mais disso, você deve ter ouvido em vários noticiários, né, o caso nos Estados Unidos de racismo, preconceito, né, e de violência policial, principalmente de policiais brancos contra, né, indivíduos negros, que causou uma polêmica muito grande nos Estados Unidos. E aqui no Brasil também não é diferente. O eurocentrismo nos mapas. Embora um pouco achatada e com irregularidades, o planeta Terra tem um formato esférico. Isso quer dizer que não há uma referência absoluta de embaixo ou em cima, que pudesse ser aplicada em qualquer mapa mundial. Sendo assim, o modelo clássico de mapa mundi que conhecemos é arbitrário. Em outras palavras, ele pode ser de outra forma, desenhado de ponta cabeça, por exemplo. Entretanto, o mapa que se popularizou globalmente é aquele que possui a Europa em seu centro. De fato, os mapas considerados oficiais e que foram adotados no mundo todo foram aqueles produzidos na Europa, colocando esse continente como o centro do globo. Apesar de existir outros modelos, é esse que se mantém sem questionamentos. Então, no mapa clássico, a Europa está em cima e nós, né, estamos abaixo. Nesse caso, abaixo da linha até mesmo do Equador. Para revisar o conteúdo até aqui, vamos assistir uma videoaula do canal YouTube.